Bom, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui um vídeo sobre logaritmos, né? Uma nova versão de um vídeo sobre logaritmos, onde eu gostaria de comentar sobre definição e propriedade de logaritmos, né? Então vamos colocar aqui o nosso assunto, seria então logaritmos. Comentando também, por exemplo, de onde vem a definição de logaritmo, né? Que parte da exponencial, algumas restrições que a gente tem para logaritmos, as propriedades e a aplicação dessas propriedades, tá? Então, pode ser que seja um vídeo um pouco mais longo e aí eu peço a paciência de vocês, tudo bem? Minha intenção é a melhor possível, tá? Então, vamos começar de onde que partem as restrições do logaritmo. Elas partem da função exponencial, tá? A culpa não é nem do logaritmo. Então, se vocês lembrarem, a função exponencial ela é uma função do tipo a elevado a b igual a c, tá? Onde a gente tem aqui algumas regras básicas para que isso seja encarado não como simplesmente uma potência, e sim como uma função exponencial. Que regras são essas? Então vamos lá. O c, por exemplo, ele pertence aos reais, com certeza, só que o c é sempre maior do que zero, certo? O valor de uma exponencial nunca é negativo nem é nulo, ok? Então essa é a primeira coisa. O expoente, o b aqui, ele simplesmente pertence aos reais. Eu posso colocar qualquer expoente, tá? Pode ser positivo, negativo, fracionário, tudo bem. Ele pertence aos reais. Agora, aqui reside um grande cuidado, que é a questão da base, tá? A base ela se encontra em dois intervalos. Ela se encontra da seguinte forma, né? Então vamos colocar aqui o eixo dos reais, tá? E a base ela se encontra assim. Aqui está o 1 dos reais, aqui está o 0 dos reais, né? A base ela está concentrada da seguinte maneira, pessoal. Ou ela está entre 0 e 1, então ou ela está aqui, ou ela está à direita do 1. Ou seja, né? Ou seja, interpretando isso, ou a base é maior do que zero e menor do que 1, ou a base é maior do que 1. Quando a base da exponencial está entre 0 e 1, a gente classifica essa função exponencial como decrescente. E quando a base da exponencial é maior do que 1, a gente classifica como crescente. Ok? Agora vamos partir para logaritmo e vocês vão ver o porquê que eu estou fazendo esse laço, né, com a exponencial. Então, vamos lá. Os logs. Então, vamos lá. Log, eu já vou fazer a leitura da forma que eu mais gosto. Log de B, então, vamos colocar assim. Log de C na base A igual a B. A definição de logaritmo me diz o seguinte, então isso é por definição, ok? Me diz o seguinte, que A elevado a B é igual a C, ok? Essa é a definição de logaritmo. Então, a base A do logaritmo elevado ao número que está fora, B, é igual ao logaritmando, que é o C. Agora, pessoal, eu coloquei as letras distribuídas dessa forma com um propósito, de elas serem interpretadas exatamente como está nesse quadro anterior. Então, quem é o C? O C pertence aos reais, tal que esse C seja maior do que zero. Então, note que o logaritmando tem que ser sempre maior do que zero. Ok? O B, que é o resultado do logaritmo, o B, ele pode ser qualquer número real. Ele pode ser positivo, negativo, fracionário, por aí vai, tá? Deixa eu manter a coerência das cores aqui, né? Para ajudar. Então, vamos lá. Então, o B, ele simplesmente é um número que pertence ao conjunto dos reais. Ok? Estou mantendo o conjunto de cores aqui do quadro anterior. E o A, que é a base, ele
ou é um número entre 0 e 1, ou é um número superior a 1, ok? Então, quer dizer, isso tem tudo a ver por quê? Por causa da bendita da exponencial. Isso vem da exponencial, ok? Então é muito importante para aprender logaritmo que primeiro a gente entenda onde que as coisas estão, né? Quais são as regras para que o logaritmo realmente exista, ok? Falado sobre isso, pessoal, aí a gente parte para o que muita gente tem dificuldade, que são as propriedades dos logaritmos. A primeira delas é assim: log de A vezes B numa base C. Como que a gente resolve isso? Bom, então, se o meu logaritmando, então vamos nos acostumando com o nome, logaritmando é esse cara aqui, ó, log de A vezes B na base C. Logaritmando é o A vezes B. Quando o logaritmando é formado por um produto, o que eu posso fazer é transformar isso numa soma de logaritmos. Então, como é que fica aqui? Log de A na base C mais, porque aqui é vezes, log de B na base C. Uma aplicação disso. Então, vamos tentar sempre colocar uma aplicação depois. Por exemplo, log de 6 na base 3 pode ser escrito como log, o 6 fatorado, ó, 2 vezes 3 na base 3. Isso aqui pode ser escrito como log de 2 na base 3 mais log de 3 na base 3. Ok? A gente transformou um produto em uma soma de logaritmos. Ok? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, bom, já que a gente fez para o produto, vamos fazer também para a divisão. Então, log de A dividido por B na base C. Ora, pessoal, se o produto virava uma soma, a divisão vai virar uma subtração. Então, log de A na base C menos log de B na base C. Uma aplicação para isso. Então, vamos lá. Imagina assim, log de 0,1 na base 10. Aliás, é importante falar sobre isso. Quando o logaritmo tem 10 como base, normalmente a gente escreve sem escrever o 10, ok? É como se eu tirasse esse 10 daqui. Então isso aqui é a mesma coisa que log de 0,1. Quando não tem base, a gente subentende que a base é 10, ok? Agora, como é que eu posso reescrever o 0,1? Bom, o 0,1 eu vou escrever assim, 1 sobre 10, ok? 1 sobre 10, então eu tenho que fazer logaritmo de 1 menos logaritmo de 10. Depois a gente vai ver que isso aqui é 0, isso aqui é 1 e o resultado disso é menos 1. Mas a gente vai entender daqui a pouco isso aí, né? Vamos brecar aqui um pouco a ansiedade. Terceira, aqui eu nem enumerei, né? Então desculpa, que é a segunda. A terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. Então, logaritmo de A elevado a B na base C. Isso aqui, pessoal, é igual a B que multiplica o log de A na base C. Certo? Ó, o expoente do logaritmando passa para frente do logaritmo multiplicando o logaritmo. Vamos para uma aplicação para não ficar algo muito complicado. Então, vamos fazer assim, ó. Log de 4 na base 2. Aparentemente, eu não tenho expoente. Mas o 4, vocês vão de convir comigo que ele pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado. Olha o expoente aqui, ó. Esse expoente vem para frente e a gente fica com logaritmo de 2 na base 2, coisa que a gente vai descobrir daqui a pouco, que log de 2 na base 2 é igual a 1, e isso aqui vai dar 2. Tá? Então guardem isso aqui, ó. Logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Isso é decorrência direto da definição, mas a gente faz daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Quarta propriedade. Quarta propriedade, ela é muito parecida com a terceira, só que quem está elevado a um expoente é a base. Tá vendo? Ó? A base é elevada a um expoente. E quem é o expoente? É C. Então, o inverso do expoente passa para frente do logaritmo multiplicando o logaritmo. Vamos resolver, vamos dar um exemplo numérico para a gente gravar isso. Imagina isso aqui, ó. Log de 3 na base 9. Bom, a gente pode reescrever isso aqui assim, né? Log de 3 elevado ao quadrado, que é 9. Expoente é quem?
2. 1 meio log de 3 na base 3. Isso aqui, pessoal, também dá 1. 1 meio, 1, que dá 1 meio. Então, log de 3 na base 9 é meio. Ok? Beleza? Então, vamos em frente. Eu quero uma quinta propriedade. A quinta propriedade que eu vou colocar aqui para vocês é uma propriedade que eu gosto de dar nome. Mudança de base. Ok? Como é que é essa propriedade? Vamos fazer de conta que a gente tem um problema inicial que eu tenho assim, ó, log de A na base B. E vamos dizer que por uma situação eu tenha que mudar esse logaritmo para uma outra base. Então, o que eu vou fazer é isso. Ó, log de A na nova base dividido por log de B na nova base. Certo? Vamos dar um exemplo numérico rápido aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Log de 100 na base 10. Certo? Não, na base... Vamos mudar. Eu quero dar um exemplo aqui que me ajude. Vamos colocar assim, ó, log de 1000 na base 100. E vamos dizer que eu queira mudar isso para a base 10. Então vai ficar como? Log de 1000 na base 10, log de 100 na base 10. Ok? Lembrando que quando é na base 10 eu não preciso colocar a base 10, ok? Então vocês vão ver em vários livros que isso aqui seria escrito como log de 1000 dividido por log de 100. Basicamente isso, tá? Aí, pessoal, eu quero pegar esse gancho aqui para a gente ver que sempre em logaritmo nós podemos usar mais de uma propriedade para resolver o mesmo logaritmo. Tá, então deixa eu... Ah, você apareceu aqui admitido. Então, vamos em frente nisso aqui. Tá. Vocês hão de concordar comigo que 1000 é 10 à terceira. Então, eu vou ficar com log de 10 à terceira. Vou continuar colocando a base 10 aqui, porque nós estamos no momento inicial. Então, 1000 virou 10 à terceira, e da mesma forma, o 100 virou 10 à segunda. Certo? Bom, não tem aquela propriedade que pega o expoente do logaritmando e joga na frente? A gente viu aqui, ó. A propriedade 3. Pega o expoente do logaritmo e joga para frente do logaritmo. Nós vamos usar isso. Então, ó, o 3 que está lá em cima. 3, aí fica log de 10 na base 10, ó, que eu já não estou colocando a base, ok? Porque como é 10, a gente não coloca. A mesma coisa eu vou usar embaixo, ó, log de 10 ao quadrado. Opa, o quadrado vem para frente, log de 10 na base 10, ok? Uma coisa que eu acho que deva ter chamado a atenção de vocês, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu tenho o logaritmando igual a base 1, vamos no outro exemplo, logaritmando igual a base 1, aí vamos ver isso aqui, logaritmando igual a base, lembra que eu não coloquei o 10 aqui, mas o 10 está aqui, ó. Bom, então isso dá 1, e aqui também, porque o 10 está aqui, isso dá 1. Ou seja, isso aqui vai ficar 3 vezes 1, que dá 3, 2 vezes 1, que dá 2. Portanto, logaritmo de 1000 na base 100, 3 meios. Ok? Beleza. Vamos para o que eu coloco como última propriedade. Propriedade 6. Essa propriedade, na verdade, também é outra decorrência da definição. Mas, de qualquer jeito, como os livros apresentam como propriedade, eu vou colocar aqui, tá? Então, é assim, ó. Imagina um número que está elevado, ou seja, o expoente dele é um logaritmo que tem ele como base. A propriedade diz que isso é igual a A. Então, vamos dar um exemplo numérico aqui. Vamos lá. 5 elevado a log de 2 na base 5. A teoria de logaritmo diz que isso aqui é igual a 5. Ok? Isso é decorrência, pessoal, direto da definição. E eu vou explicar o porquê. A explicação vem do seguinte fato. Vamos fazer aqui uma coisa, né? Eu vou pedir auxílio aqui. Eu vou chamar isso aqui de x, tá bom? Então vai ficar assim, né, na verdade. X, ou melhor, vamos botar assim, log de 2 na base 5 igual a x. Ora, vocês concordam comigo que pela teoria de logaritmo, vamos pegar lá a definição, né? Para a gente não fugir da definição. Tá, aqui, né?
Beleza, ó. Log de C na base A é igual a B. Por quê? Porque o A elevado a B é igual a C. Ou seja, a base do logaritmo elevado ao número que está fora é igual ao logaritmando. A elevado a B é igual a C. A mesma coisa eu vou fazer aqui. E vamos ver se dá certo. Para resolver isso aqui, então, eu tenho que a base do logaritmo elevado ao número que está fora é igual ao logaritmando. Certo? Pessoal, me perdoem. Aqui eu tinha errado. Me perdoem, tá? Me perdoem. O que diz é, né, aqui ó, o A tá aqui e o B tá aqui, tá? Então me perdoem. É 2 aqui, ok? Sem querer ter atrapalhado vocês, tomara que não tenha atrapalhado vocês, vamos lá. Vamos começar. B elevado a log de A na base B é igual a A. Aí eu botei um exemplo numérico. 5 elevado a log de 2 na base 5, eu disse que é igual a 2. Pela propriedade, né, a gente dá para ver o que está em branco e o que está em amarelo que está batendo. Aí eu usei uma técnica de recorrer a uma variável auxiliar. Eu disse que log de 2, aqui, ó, esse cara aqui, ó, log de 2 na base 5 eu estou colocando x, tá? Então estou dizendo que é igual a x. Aí eu vim para cá. Se log de 2 na base 5 é igual a x, aplicando a definição de logaritmo, 5 elevado a x tem que ser igual a 2, certo? Essa é a definição de logaritmo. Bom, então eu tenho isso aqui, ó. 5 elevado a x é igual a 2. Observa o que é que eu tenho aqui. Não é a mesma coisa? 5 elevado a x igual a 2. Então não está certo? Eu vou fazer agora a volta. Quem é o x? Log de 2 na base 5 igual a 2. Ó. O x está aqui. Ó. Ok? Então é por isso que a gente prova. Mas como eu atrapalhei ali, vamos fazer um outro exemplo para não ficar dúvida. Então imagina assim, ó, 3 elevado a log de vamos colocar aqui, vamos ver aqui, peraí, 9 na base 3, certo? Isso aqui tem que dar igual ao quê? Bom, isso tem que dar igual a 9, né? Vocês concordam comigo que isso tem que dar igual a 9. Vamos pensar se realmente é? Então vamos lá, vamos executar essa operação de logaritmo aqui, ó. Eu vou pegar o log, então deixa eu pegar o log de 9 na base 3 e já aplicar uma propriedade. Vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado na base 3, né? Porque 9 é 3 ao quadrado, certo? Beleza, se eu passar o 2 para frente, 2 que multiplica log de 3 na base 3, certo? Pessoal, o que é que a gente viu que era o resultado de um logaritmo quando eu tenho logaritmando igual a base? Dá igual a 1, certo? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 1, que dá igual a 2. Portanto, esse log é igual a 2. Então, vai ficar assim. 3 elevado a 2. Que isso dá quanto? 9. Ora, se a gente usar a propriedade que a gente está usando aqui, ó, b elevado a log de a na base b é igual a a. Bom, quem é o b? O b, nesse caso aqui, o b é 3. Quem é o a? 9. 3 elevado a log de 9, b elevado a log de a, o a está sendo 9. Então aqui é o a, aqui é o b. E aqui é o b, obviamente. Ora, então isso aqui tem que dar a. Se o a é 9, então o nosso resultado aqui está corretíssimo. Tá? Beleza. Agora, eu falei que algumas coisas que são colocadas nos livros como propriedades são consequências diretas da definição. Eu vou citar aqui pelo menos duas, tá? Por exemplo, nos livros são colocados coisas assim: log de 1 em qualquer base é igual a 0. Pô, pessoal, mas isso aqui é óbvio. Como é que eu resolvo o logaritmo? Pego a base, elevo ao número que está fora e igualo ao logaritmando. Ora, qualquer número, b, elevado a 0 não é igual a 1? Então, realmente, isso aqui está certo. Log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Essa é uma coisa que colocam nos livros como grande curiosidade, mas se a gente aplicar a definição, dá certo. Outra coisa, log de a na base a dá 1. Ou seja, o que é que a gente quer dizer com isso? O log de um número que tem ele como base é sempre igual a 1. A gente já usou isso nesse vídeo algumas vezes. Mas isso aqui é óbvio. Pega esse a, eleva esse número.
isso aqui vai dar igual a quanto? A, porque A elevado a 1 é igual a A, certo? Então, pessoal, logaritmo não tem segredo. Logaritmo é simplesmente você enfrentar dessa forma natural que eu estou dizendo, tá? Uma das coisas que é muito importante a gente verificar em logaritmos é que uma ferramenta matemática que você vai usar, mas de forma assim, quase que toda hora, é a fatoração. Tá vendo que eu peguei o 6 e transformei em 2 vezes 3? Isso é fatorar. Ó, outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Outro exemplo, o 4. O 4 eu fatorei em 2 ao quadrado. Ó, outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O 9 em 3 ao quadrado. Ó, outro exemplo aqui, ó. O 1000 em 10 à terceira. O 100 em 10 à segunda. Então, trabalhar com logaritmo é obrigatoriamente trabalhar com fatoração na grande maioria dos casos. Portanto, não fuja do assunto de fatoração, porque senão o caminho para aprender o logaritmo vai ficar muito mais complicado. Uma coisa que eu não fiz no início do vídeo e que eu gostaria de fazer agora, e muitas vezes pergunto, poxa Luiz, mas onde que a gente usa logaritmo? Pessoal, se usa logaritmo em muitas áreas do conhecimento, mas eu vou citar uma aqui. Quando você trabalha com PG, na verdade, você pode, PG, né, progressão geométrica, você pode trabalhar com forma de logaritmo. Quando você trabalha com juros compostos, você também pode trabalhar através de logaritmos. Muita coisa em matemática financeira se trabalha com logaritmos. E na engenharia, que é mais a minha praia, e vocês sabem disso, nós temos os gráficos semi-logaritmos e logarítmicos, que ajudam a gente a entender o comportamento de uma função quando a escala dessa função é uma escala muito longa. Então o que a gente faz é aplicar o logaritmo para poder encurtar essa escala. Então assim, não vou aqui tecer mais comentários e demonstrar isso, até porque o vídeo já está com 22 minutos. Mas o logaritmo é bastante utilizado em várias áreas, a área da saúde, biologia, engenharia, matemática financeira, ela é muito importante para essas áreas. Então, pessoal, não dá para se esquivar do conhecimento de logaritmos, ok? E aí, refrisando, logaritmos precisa que eu utilize técnicas matemáticas mais básicas, por exemplo, a fatoração. Então, por favor, não desistam do logaritmo. O logaritmo é um assunto muito interessante, muito importante, vai estar presente tanto nas atividades escolares de vocês, quanto em todos os concursos que vocês vão participar, ok? Grande abraço a todos e espero mais uma vez ter ajudado. Valeu!